Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá, transmissão simultânea para todo o planeta, Quinta ao Vivo, um bate-papo edificante através dos sites pãodejudá.com.br e também o site TV Menorá, com H no final, tvmenorá.com.br. Você também acessa o Quinta ao Vivo através do web Pão de Judá, do aplicativo Pão de Judá. Você baixa aí gratuitamente, fantástico, Portal da Edificação Espiritual. Programa esse que também é veiculado toda quinta-feira, com reprise à noite e também segunda-feira ao meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo edificante. E como você está vendo, está acompanhando aí, estamos num bate-papo ao vivo com o nosso irmão José Cristóvão Júnior, presbítero de Cuiabá, dando um salve para você. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Cleider. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio TV Menorá. É uma alegria poder estar aqui nesse momento participando e compartilhando com vocês aí aquilo que o senhor tem para falar conosco nessa tarde. Amém. Tem um papo bem longo para a gente falar aí, vamos tentar otimizar nesses três blocos que o senhor nos proporciona. Mas, irmão, vamos direto ao ponto, né? Apacentamento, né? Veja que o irmão também tem tido a experiência com o programa da rádio, que nós vamos compartilhar depois, e também aí com as ovelhas do rebanho, né, da igreja. O irmão que está pastoreando e apacentando. E também, além dos ouvintes, né, da grande multidão, além dos mais chegados ali, os discípulos, né, tem aquele pequenino rebanho dentro de casa. Né? Então, amém. Assim, deixo aqui, até inicialmente me veio aqui a passagem de João 21, né, onde o próprio Senhor Jesus aqui questionou Pedro, né, e quando ele disse ali a partir do versículo 15... detalhes importantes que eu vou deixar para o irmão compartilhar aqui. Ele nos fala, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. A gente pode compartilhar um pouquinho dessa igreja, né, dentro da casa. Amém, Cleider. É tremendo, né, essa palavra aqui, a gente pensando aqui, já que o senhor trouxe aqui para a gente lendo aqui, e isso que o irmão está falando agora, realmente é uma obra de amor, né, irmão? E eu só mostro que eu amo a Cristo quando eu tenho uma atitude de me negar. Porque isso daqui só aparece, né, esse apacentamento, se eu venho me negar, se eu venho a me negar. E em casa, Senhor, é negação 110%. Não tem como meio se negar em casa. E eu tenho tido muitas experiências, a gente nesse período que a gente está mais recluso agora, nesses dias, agora que teve essa paralisação. Amém. De quarentena, eu vejo isso aqui todo dia está diante de mim. Porque se eu tenho um ímpeto de querer colocar algo do meu modo, ainda que seja com a palavra de Deus, ainda que seja com base na verdade, mas sem eu me negar e depender de Jesus nessa hora, fazendo por ele, aquela minha atitude parece que azeda tudo, entende? Então eu quero ver uma questão em casa, eu estou vendo algo que está inadequado, né? E eu tenho que apacentar aqui a minha família. E aqui tenho 3, uma esposa e 2 filhas. Cada uma diferente uma da outra. E aí a gente vê que tem um bloco até se formando muitas vezes naquelas coisas que está contrária, né? Que eu começo a ver aqueles bloquinhos formando aqui. E aí eu quero na força do meu braço resolver aquele problema. O que acontece? Piora tudo. Aí tem as edas. Traz um exemplo prático disso aí, porque eu creio... eu creio que isso está acontecendo muito nas casas em geral, das famílias, né, de todo o planeta, né?
E com certeza, né? Porque às vezes o novinho que está chegando, ele não entende, mas como é que é se negar? Né? Como é que eu vou me negar, né? Se eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, traz alguma coisa prática, assim, para figurar isso, porque eu creio que vai ajudar bastante hoje, né, as pessoas que estão aí, né, dentro de casa e seguem, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, no confinamento, né, numa quarentena. Aqui, por exemplo, nós em São Paulo vai ter ainda uma quarentena inteligente em junho, quer dizer, a gente não entendeu o que aconteceu até agora, né? Para não dizer outra coisa, mas a verdade é que o processo continua, quer dizer, então Deus ainda está trabalhando e ainda tem muito para trabalhar nas famílias. Então, esse teu compartilhar, esse teu testemunho, irmão, realmente em cima dessa passagem, como o irmão falou do negar-se, realmente eu creio que é o caminho, né? É o próprio Jesus aí nos dando uma dica para sobreviver e ser bem-sucedido. Bem isso, Cleiton. Olha, exemplos tem vários aqui. E vamos colocando aqui, né? Porque, ainda falando dessa parte do se negar, né? Para trazer para essa exemplificação. Porque a gente pode conhecer a palavra, pode trabalhar para Deus, mas Ele quer ver o nosso negar. Como você falou da rádio. Para eu estar na rádio muitas vezes ali, eu posso estar naquela atividade fazendo com alegria aquele ponto. Aí eu venho para casa, tem uma coisa que vem me conflitar em casa aqui, que eu vou ter que me negar. Por exemplo, né? A gente chega em casa ali, e eu estou naquele ímpeto, naquela agitação minha, que eu estou buscando a palavra, estou legal ali naquele ímpeto. Chego em casa, quero chamar a família, vamos fazer o nosso compartilhar. Aí tem um que já está comendo outra coisa, eu tenho outro ritmo, e fica aquele lero-lero, aquela coisa, e aquilo vai me agitando, e aí já azeda até a leveza daquele compartilhar, aquele momento. Porque eu começo a falar, vem logo, vai aqui, puxa aqui. E aí cada palavra dessa, que não é trazer com amor a pessoa ali, e aí, como que tá, tudo bem, né? De se doar, porque a gente já quer fazer acontecer a coisa. Já vem na minha mente de fazer acontecer. Eu quero estabelecer o cultinho familiar aqui, então vem todo mundo, vamos embora. E aí você vê que a pessoa já está com aquela distração, não está naquele ânimo. E aí eu não tenho o amor para trazer a pessoa. Essa imposição deixa aquele momento pesado, parece que o espírito não flui, sabe? Aquela coisa assim que fica ali. Mas esse é um ponto de apacentamento que eu vejo assim muito claro. Ou então, né, na parte com a esposa, né? Peço para a esposa, olha, me ajuda nessa linha aqui. Não deixa a criança fazer tal coisa. Aí a esposa, não, mas não vejo problema nenhum nisso. E aí começa, mas como que você não vê? E vai aquele embate. E aí eu quero convencer a esposa que tem que ver que aquilo não faz bem. Mas eu estou querendo convencer no meu braço. E aí vira uma coisa azeda de novo. E aí não dá sucesso nenhum. E aí o senhor fala assim, tá, você tem que se negar e depender de mim nessa hora, porque você tem que começar a interceder por ela, você tem que orar por ela, você tem que dar um bom testemunho. Aí vem o ponto que mata, irmão, né, o coração. Isso eu vejo. Eu tenho que ser humilde e manso, como Cristo pede. Para mim, a humildade e a mansidão atrair. E o senhor fala isso muito claro. Às vezes a pessoa aqui em casa está, minha filha de um jeito, minha esposa de outro, né, quem quer que seja. Qualquer um dos dois tem que ficar influenciado pela humildade e mansidão em mim. E se eu vejo que isso não está acontecendo, é porque eu não estou sendo manso e humilde. Eu não estou sendo o quê? Uma pessoa que me nega. Porque eu quero colocar minha vontade ainda, com as minhas razões para prevalecer. Mesmo sendo uma coisa boa, entende? Mesmo sendo uma coisa que é para proteger, ou é para guardar, ou é para edificar, mas não está sendo feito com amor. E isso é algo que está sendo muito claro nesses dias para mim, sabe? É um desafio mesmo que o senhor está colocando. Até quando você vai continuar com a força do teu braço, ou você vai deixar eu agir? E isso é um agir por fé, sabe, irmão? Eu já tive experiências de fé várias e várias vezes. Eu estou vendo que você está colocando um nível, né? Aquele nível, assim, maravilhoso para ficar zero. Porque não tem um lugar mais maravilhoso para ficar zero do que em casa. Você vê ter um filho que te desobedece, te dá uma resposta ríspida, e você, como pai, você quer ter o quê? Um filho com obediência. Você espera que tenha isso, né? Mas não tem. E aí já vem aquele ímpeto da explosão, do autoritarismo, né? E isso vem muito forte em mim, não sei nos irmãos, mas em mim vem. E aí o senhor fala assim, tá bom, você tem que ficar quieto, aceitar o maltrato. E aí e vem aquelas vozes na mente, né, colidindo, mas não aceita isso, você não pode, você tem que corrigir, você tem que colocar, você tem que estabelecer. E aí eu vejo quando eu vou agindo por essas razões, a coisa piora.
E é essa sabedoria que eu estou vendo que é o ponto que o Senhor está levando a gente, sabe? Pelo está me levando em casa, creio que a todos, a não usar mais a força da razão. É algo muito inseguro, é um terreno muito até desconhecido, porque o passo de fé é esse, né? A gente não sabe o que tem adiante. É inexistente ali pra gente. A palavra é para cá, eu vou para cá e pronto. Eu não sei como vai ser aquele próximo passo. Não está na minha mão aquilo, mas é por isso que é inseguro. Mas às vezes que eu estou tendo a graça de me negar, irmão, acontece alguma coisa. Então eu estou vendo esse desafio muito grande. Eu vou pedir um auxílio em casa, eu vejo um filho acessando uma coisa que não edifica. Por exemplo, está lá acessando uma literatura que não edifica, está acessando um vídeo. Eu aperto ali, o trem é zero. Quando eu aperto com autoritarismo, não vai, chega, não pode. Aí o trem é zero. Quando eu faço a mesma atitude, não pode, já expliquei, não vai edificar, busca alguma coisa que edificou amor, aceito a reclamação, a murmuração, eu esperneio, não falo nada, né? Fico quieto, né? Deixo passar aqui, vamos dizer, não é deixar passar, mas eu não dou o troco daquela resposta áspera. Aí eu vejo que passa os minutos, o Senhor aquieta as coisas, entende? Vai enquadrando as coisas. E quando eu não aceito a resposta áspera, eu já quero bater boca ali, já quero... Porque você não está percebendo que você está errado, que você está fazendo assim, que não é dessa maneira, você já conhece a verdade, aí parece que tudo congela, sabe? Petrifica a situação. Aí fica difícil, fica pesado o dia, fica pesado tudo. Então eu estou vendo que esse terreno do amor, irmão, é uma obra onde eu tenho que me abandonar. Senão não tem apacentamento. E aí vem uma coisa preciosa, irmão. Se em casa não consigo ter essa vivência, como que eu vou suportar um irmão que vem na minha presença? Que não tem nada comigo se me tratar mal, se me ofender, porque é normal do relacionamento humano isso, né? Como que eu vou tolerar essa pessoa com amor se eu não tolero aqueles mais próximos de mim? Então eu vejo que o Senhor não deixa nem fluir muitas coisas de fora, muitas vezes. Não deixa acontecer com mais velocidade ou com mais intensidade, porque o coração aqui está preso ainda. Então eu estou vendo muito esse trabalhar em mim. E é muito fácil querer falar que a culpa é A, de B, de C. Tem coisas erradas que eu vejo estar fora da palavra em casa. De filhos, de esposa e minha parte também. Mas cabe a mim olhar para mim, né? E isso que eu tenho me preocupado, olhar para mim. Porque o Senhor fala, se eu buscar viver a doutrina, fazendo isso eu vou me salvar e vou salvar aqueles que estão comigo. E aí vem a luta da carne contra o espírito, né, irmão? Do se negar. Aí o Senhor fala, você me ama, Júnior? Amo, Senhor. Então tá. Aceita a ofensa, ora, jejum, intercede por esse que está te ofendendo em casa. E assim, né, Cleber? Ofensa, né, Cleber? Ofensa pode ser Você pede uma coisa, a pessoa não te atende. Não precisa ser um xingar. Pode também ter um xingar, né? Xingou de uma palavra pesada também é ofensa, mas não é só isso ofensa, entende? Ofensa, às vezes, é um descaso, uma falta de atenção, aquilo vai ofendendo o nosso coração, né? E aí o senhor começa a falar, acaba com as expectativas, né? É você que tem que dar, né? Você não tem que esperar receber. Então a gente está vendo isso, eu estou vendo isso muito em casa agora acontecer. E aí, como eu vejo essas coisas e eu não me inclino, aí o senhor aumenta a temperatura mais um pouco para amolecer e vencer naquela área. Amém. Então, eu estou vendo uma oportunidade muito grande, irmão, desses 3 versículos que você pontuou aqui, para ser realidade na nossa vida. A gente já comeu, como diz que depois de ter comido. A gente já comeu, a gente come todo dia, a gente dá primícias, a gente busca ali. Mas o senhor falou, agora, cadê a vida dessa comida? E aí entra o quebrar o legalismo, né, irmão? Quebrar a justiça própria. Em casa você vê tudo quebrar. Quebra o legalismo, porque... Mas a fulano já conhece o versículo. Eu também conheço outro e não sigo. Isso a gente não pensa na hora, mas a gente fala, poxa, mas tá vendo... Tem que ser um só, cabeça, né? Vamos seguir um caminho só, vamos pegar os dois seguir em Cristo, uma unidade. Aí um tá desanimado, não quer ir, e fala coisas que não deve, e a gente quer colocar a ovelha, parece que pela orelha, né? Lá no brete, lá. Não dá, não adianta. Vai magoar a pessoa, vai chatear a pessoa. E aí eu vejo o Senhor mostrando isso para mim, as coisas que eu já fiz, que magoou as pessoas, e aí tá o efeito pior, irmão. Isso eu vejo assim muito. O Senhor me apertou muito já, pedi muito perdão para ele quanto a isso, né? Na hora que ele mostrou para mim. Mas de fazer as pessoas desanimarem de Cristo por causa da minha conduta. Isso é terrível, irmão. É como diz aqui, eu posso apacentar ou posso expulsar uma pessoa.
por causa da minha conduta. E aí eu começo a orar ao Senhor pedindo a graça dele, porque aquilo que eu fiz, que deu mau testemunho dele, que ele tem poder para todas as coisas, então que ele possa arrancar os dardos inflamados do maligno no coração da pessoa que eu lancei pelas minhas atitudes e curar aquele coração e trazer a comunhão novamente com ele. Amém. Então é um momento muito rico para confessar, sabe? É um momento muito rico para a gente se abrir, para a gente mostrar debilidade mesmo. Eu todo dia estou orando, Senhor, eu não sei ser pai, Senhor, eu não sei ser marido, eu não sei ser servo do Senhor, porque as minhas vontades, quando eu começo a olhar como o Senhor agia com os teus discípulos e com os meus irmãos do passado, estou longe disso, Jesus. E ainda eu tenho o ímpeto de querer fazer do meu jeito, usando a verdade como bengala, entende? Porque não é a realidade, não é fluido de vida, é uma bengala, na verdade, né? Para dar uma pancada ali nos outros. Mas estamos aí nesse ponto, irmão, vendo que Amém. pastorear a ovelha é ter cuidado, é ter negação. Porque imagina, o pastor tem que estar no frio, no sol, né? Ele tem que estar na chuva, só olhando para a ovelha. Ele não pensa nele. Amém. Tem que pensar naquele bichinho, tem que ficar cuidado. Aquele bichinho tem que ficar preservado, tem que engordar. Não tem olhar para ele. Não existe isso. E a gente não quer isso. A gente quer olhar para a gente, né? A gente quer olhar, mas eu preciso de uma capa de chuva, mas eu preciso de uma sombra. Não, a gente tem que olhar para a ovelha. A ovelha tem que engordar, tem que crescer. E a gente tem que olhar para a ovelha. Amém. E o Senhor está querendo mudar os nossos olhos, eu creio. Amém. Vamos fazer um intervalinho aqui, um break comercial. Já voltamos com o nosso irmão amado, Cristóvão Júnior. Quinta ao Vivo.